Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nossa casa de oração. Sintam-se acolhidos. Se porventura tem alguém chegando pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos. E a nossa casa está sempre de portas abertas para receber nossos irmãos. Convidamos então a todos para que neste momento, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, vamos proferir a prece para a abertura das atividades desta noite. Então, todos descontraídos, com o pensamento elevado a Deus e a Jesus, agradecendo e louvando por mais este dia, por mais esta semana que está findando, por mais este mês que está chegando ao fim. Tudo que o Senhor nos concedeu até este momento, nós agradecemos e louvamos. Pedimos, Senhor, sustente-nos na fé, na esperança e no otimismo. Faça com que possamos olhar sempre o mundo com os olhos cheios de amor, para que possamos assim trilhar o caminho da esperança e da fé, olhando sempre para o alto, e tudo o que pudermos fazer pelos nossos irmãos decaídos, que estiver ao nosso alcance, que nós não percamos a oportunidade. Assim, Senhor, com este propósito, convidamos a direção espiritual desta casa e deste grupo de atividades da sexta-feira, e em nome do Senhor, abrimos os nossos trabalhos desta noite, iniciando com a parte doutrinária. Que o Senhor nos ilumine e nos guarde na sua paz, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à exposição da noite de hoje. É um tema muito interessante. É o bem antes. Ele faz parte dessa coletânea, desse livro chamado Estude e Viva. É do Chico Xavier com Valdo Vieira, do Emmanuel, orientações do Emmanuel, de André Luiz. Então, o tema de hoje, ele é com base no capítulo 11 desse livro. Mas, para poder fazer esse desenvolvimento, é necessário fazer alguns questionamentos. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses questionamentos. Se a gente parte do princípio que nós temos um Deus bom, justo, piedoso, um Pai amoroso, a gente começa a ter alguns certos conflitos quando nós nos deparamos com a realidade de hoje, com os fatos que acontecem, com as notícias que vemos nos jornais. Para alguns, chega às vezes até criar uma depressão, um desalento, uma crise existencial, porque algo não fecha, A gente vê tantas injustiças, tantas violências, tantas brutalidades, e nós seguimos acreditando, falando que existe um Deus bom, piedoso, justo, enfim, esse Pai amoroso que todos nós acreditamos e que todos nós conhecemos. Entretanto, meus amigos, a gente se questiona. O Haroldo, que é um palestrante espírita, ele faz o seguinte, ele faz um comparativo muito interessante. Ele fala o seguinte sobre a dor. Se a dor fosse uma safra de soja, ele diz que Deus, ele tem a impressão que Deus distribuiu esses grãos
de forma desigual. Para alguns, em abundância, e para outros, a miséria. O certo é que quando a gente começa a examinar alguns casos de algumas pessoas, até mesmo que dos nossos convívios, né, desde o berço até o túmulo, a gente percebe que aquelas pessoas, algumas tiveram uma cota de generosidade e outras de amargura. Outro ponto também que chama a atenção é quando a gente olha para os recém-nascidos, para essas crianças que já nascem sofrendo, né? Desde o ventre materno, às vezes por 3, 4, 5, 6, 10 anos se arrasta de uma dor, de uma doença, de um sofrimento, e a gente volta a questionar, né? Cadê aquele Deus bom? Cadê aquele Deus justo? Aquele Pai amoroso? Se Ele está vendo essa dor, será que Ele entende a dor dessa mãe? Será que Ele entende a dor desse pai? Quando a gente perde um ente querido, quando é levado de alguma forma, quando aquela pessoa está naquela plenitude física, no auge, né, da sua profissão, gozando de um bom salário, essa pessoa, de repente, por alguma desorganização orgânica, lhe é acometido, acamado, e essa pessoa fica, perde-se tudo. É um desalento, né? E a gente começa a pensar, né, que chega um dia que a dor, a gente vai ter que enfrentar ela. Nós vamos ter que olhar e encarar essa dor face a face. E vem de novo esse questionamento, né? Por quê? Por que sofremos? Por que uns sofrem tanto e outros gozam de tamanha bonança, né, de tranquilidade? Às vezes a gente vê pessoas más, assassinos, corruptos, ladrões, se dando bem e às vezes até tendo sorte. E por outro lado a gente vê pessoas de conduta moral, até mesmo ilibada, só com dores, com provações, enfim. Bom, meus amigos, o que explica isso, né? Por quê? A gente não está falando de um Deus bom e justo? Algumas respostas, elas foram dadas. Alguns tentaram explicar isso. E uma das explicações que mais passa perto, e todo mundo já ouviu falar, é o seguinte, né? Olha, se você está sofrendo, é porque depois que você morrer, você vai para o paraíso, né? Você vai para o paraíso, você vai descansar, você vai se dar bem. Então, não te preocupa, pode sofrer. Mas aí, às vezes, a gente olha para o outro lado e vê uma pessoa que não sofre. Pelo contrário, né? Que essa pessoa está bem. E a gente vê, identifica nessa pessoa que ela também vai estar com o mesmo bilhete, vai para o paraíso. Só que uns sofrem mais e outros praticamente não sofrem. Para uns o bilhete sai muito caro, né? E para outros nem tanto. Então, esse tipo de explicação também não convence, porque isso aí ele não refresca a dor daquelas pessoas que estão sofrendo, que estão passando aquele momento difícil. Então, o que pode trazer isso aí? O que pode trazer esse alento, né? Jesus, em João, no capítulo 14, versículos de 15 a 17, ele diz o seguinte: se me amais, guardai meus mandamentos e rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás. Então, eis que em 1857, o governador desse nosso orbe, nosso Mestre Jesus,
ele delibera a vinda desse Consolador. Esse Consolador, ele viria trazer explicações lógicas, explicações objetivas, explicações claras sobre esses nossos sofrimentos. Uma fé raciocinada. Não achismos, né? Não crendices, mas algo realmente que nos faz pensar e ver uma lógica naquilo, uma explicação. Então, dentro disso, o codificador, que foi Allan Kardec, ele teve um papel muito grande nesse ensinamento, nesses esclarecimentos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que fala das aflições, ele traz essas explicações. Ele traz e ele mostra por que em situações essas pessoas más, esses assassinos, talvez nessa vida eles vão se dar bem, eles vão escapar da justiça, né? Vão ter dinheiro para comprar, pagar advogados, protelar, mas tem uma lei que Deus criou, e essa lei ela é válida em todo o universo. Chama-se a lei de causa e efeito. Se hoje nós passamos por alguma aflição, se hoje nós temos algum motivo para expiar, certamente esse tem um motivo justo. Porque, meus amigos, existe injustiça, mas vocês podem ter certeza que não existe nenhum injustiçado perante a providência divina. Ninguém. Obviamente, a gente não vai chegar num velório, por exemplo, né, de uma mãe que está ali chorando por um filho de 4, 5 anos e vai dizer para ela, olha, boa coisa não deve ter feito na vida passada para ter desencarnado em tenra idade. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá para falar uma coisa dessa. É um momento de dor, é um momento de consolo, onde a gente simplesmente tem que abraçar e acalentar esse coração que ele sofre. Mas para nós espíritas, para nós estudantes, frequentadores, ou até mesmo admiradores da doutrina, nós temos que vivenciar essa doutrina. Não estudá-la somente ou participar das palestras, porque a partir do momento em que nós vivenciamos diariamente essa doutrina, essas aflições, elas também vão se tornando mais tranquilas, amenas. E a gente percebe que o sofrimento é como a tempestade, que chega, nos traz transtorno, mas que passa, porque tudo passa, assim já foi dito. Então, dessa forma, né, Kardec ele tratou a causa das aflições atuais e as das aflições anteriores. Ele justifica, ele explica por que nós sofremos. Seja por situações que nós criamos, né, do nosso livre-arbítrio, seja nessa encarnação, seja em outra encarnação. Então, meus amigos, não tem como a gente falar de justiça divina, não tem como nós falarmos de um Deus bom, de um Deus justo, perante todas essas situações que eu suscitei no início da explanação, sem entendermos e admitirmos o mecanismo reencarnatório. Não adianta. Não adianta falar aqui de um Deus bom, de um Deus justo, com todas essas coisas, se nós não admitirmos o mecanismo reencarnatório. Somente isso explica essas nossas aflições, esses nossos dissabores, ou até mesmo as nossas conquistas. Não falemos somente de coisas, né, ruins, mas tem as coisas boas também. Por quê? Porque é a lei de causa e efeito.
Nós criamos destinos diariamente, a todo momento nós criamos destino com as nossas ações. Tudo aquilo que nós fazemos, né, está sobre a lei de causa e efeito. Para toda ação, necessariamente, tem uma reação. Isso não é o Espiritismo que está explicando, isso já foi explicado pela física. Então nós temos a oportunidade diária de fazermos ações que tornem o nosso ambiente, o nosso redor, melhor. E por consequência, as nossas vidas também. Porque eu não disse ali atrás que a gente cria destino, nós criamos destino diariamente. Então por que a gente não cria um bom destino para nós também? A gente pode. Está em nossas mãos. Todos nós fomos criados seres simples e ignorantes, mas nós fomos dotados de inteligência e de discernimento do que é o bom e do que é o mal. Compete a nós, através do nosso livre-arbítrio, seguir a direção e a escolha que nós desejarmos. Talvez nós afinemos com determinadas pessoas, com determinados gostos. É assim. Todos nós passamos por isso. Então, aproveitemos essas possibilidades para a gente fazer uma manhã melhor. E de que forma a gente pode fazer isso? Hoje, muito interessante, na leitura do Evangelho que nós fizemos com a nossa equipe na hora da abertura, que nós fazemos antes de todos os trabalhos, saiu um tema chamado O Homem de Bem, que para mim é uma das coisas mais lindas que Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, não é Allan Kardec, é Santo Agostinho, que ele descreve as características do homem de bem. E ele vai dizendo uma por uma. Então, se nós também pudermos colocar o bem antes de todas as nossas ações, antes de todas as nossas palavras, de nossos conselhos, é fácil? Não, né, pessoal? Quando alguém chega, por exemplo, para falar, nos trazer uma notícia de uma outra pessoa, chamada fofoca, a tendência, infelizmente, é a gente colocar mais gasolina ainda naquele tema que está sendo tratado, né? Mas e se nós mudássemos a sintonia, se nós mudássemos o status ali naquele momento do nosso padrão vibratório, e ao invés de corroborar com todas aquelas coisas que estão sendo ditas, por exemplo, daquela pessoa, e nós colocássemos o bem antes, e nós tentássemos, de alguma forma, minimizar, apaziguar, ou até mesmo mudar aquelas palavras, aquela situação, será que nós não teríamos êxito? Ou será que nós não poderíamos estar minimizando talvez aqueles efeitos nefastos que com certeza sairão dali daqueles conselhos, daquelas palavras? Se nós tomássemos ações diferentes, né? Se nós pautássemos as nossas ações sempre com o bem antes, qual seria o resultado ali na frente? Lembre-se que a lei é de causa e efeito. Se eu causo um bem, com certeza eu vou receber um bem também. Mas, obviamente, né, pessoal, isso tem que ser uma coisa desinteressada, né? Eu faço o bem pelo bem e não para receber algo em troca. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês e quero mostrar para vocês que nós somos os responsáveis pelas nossas aflições. Deus não castiga ninguém. Nós somos apenas reflexos dos atos que nós cometemos, seja nas nossas vidas pretéritas ou seja nessa nossa própria vida. Orgulho, vaidade,
sensualidade. Tudo isso são coisas que, de certa forma, nos traz prejuízos. Isso não é agora, vai ser mais adiante. E se não for nessa, vai ser na outra vida. Então isso é uma coisa, meus amigos, que eu convido a todos a mudar esse padrão vibratório, a mudar esse pensamento. E eu garanto para vocês que não é fácil. Não é fácil. Até mesmo porque nós estamos, num mundo de provas e expiações, vivendo o ápice dessa transição planetária. Então também nós temos um padrão vibratório aqui nesse orbe terrestre. Mas nós temos o mecanismo, nós temos as armas também para lutar contra isso. A oração, o orai e o vigiai. Isso é algo que tem que estar constante, a todo momento. Com certeza, essa prática, com o tempo, ela vai mudando o nosso padrão vibratório, ela vai mudando o nosso redor. Essas dificuldades, essas crises que constantemente batem à nossa porta, todos nós temos problemas. Elas vão sendo amenizadas, elas vão sendo tranquilizadas. E com o tempo, meus amigos, a gente passa sem perceber. Isso eu posso garantir para vocês. Para ir finalizando, eu gostaria de ler então esse capítulo, que é para vocês entenderem um pouquinho o quanto é a importância dessa ação, a importância desse ato. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Sabemos, porém, que diariamente criamos destino. De certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecidas, com preciso discernimento entre o bem e o mal. Cabe-nos criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Deploramos a tragédia passional em que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos em favor deles, para que não se arrojassem na delinquência. Espantamo-nos perante a desolação de mães desvalidas que se condenam à morte à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntemo-nos quanto ao que foi feito por nós, a fim de que a penúria não a levasse às grimpas do desespero. Lamentamos desajustes domésticos e perturbações coletivas, incompreensões e sinistros. Entretanto, em qualquer falha nos mecanismos da vida, é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover em tempo hábil a ocorrência infeliz. O bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Atendamos ao socorro fraterno na imunização contra o mal, com desvelo, dentro do qual nos premunimos contra acidentes, em respeitando os sinais de trânsito. Alguém se permitirá dizer que, se somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo. Estamos concordes com semelhante assertiva no tocante a viver, de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais forneceremos contas respectivas ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na interdependência em que necessitamos do amparo um dos outros, para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio, a pleno oceano, reclamam auxílio mútuo, a fim de que se evite o sobroço da embarcação. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço do planeta, não nos achamos em condição diferente. Daí a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre. Mas, para que tenhamos sempre a consciência tranquila, é preciso saber
se fizemos o bem antes. Então, meus amigos, com essas palavras, com esses conselhos, dizer o seguinte: olha, eu não faço mal a ninguém. Eu estou ali no meu cantinho, eu não faço mal a ninguém. Pois bem, e que bem você faz? O que de bom você faz? Nada? Não adianta também. Porque às vezes você não fazer o mal, pode ser que você não esteja fazendo por uma simples omissão. Agora, fazer o bem, isso sim, isso precisa de uma capacidade coletiva, precisa de uma ação nossa. Então, meus amigos, a mensagem de hoje, se pudermos, coloquemos sempre o bem antes, na tomada de decisão, nos conselhos e nas ações de nossa vida. Agradeço então a todos e eu convido os médiuns para fazermos a nossa fluidoterapia. Senhor Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, a Ti, com os nossos pensamentos elevados, agradecemos por essa noite, agradecemos pela presença dessa espiritualidade amiga que esteve todo o tempo nos amparando, nos dando aquilo que cada um necessita receber na noite de hoje. Meu Pai, obrigado por vossa bondade, por vossa misericórdia, por permitirmos que diariamente renovemos a nossa condição de homem que segue em direção e caminho ao bem. Pai, dessa forma então, pedimos que nos acompanhe de regresso aos nossos lares, nos abençoando, nos protegendo e permitindo que os nossos bons amigos estejam sempre aos nossos lados, nos intuindo com seus bons pensamentos e que possamos, em todas as nossas ações, colocar o bem antes. E que assim seja.